De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o secretário da Juventude de São José da Laje, Thales Victor. Secretário, nós conversamos sobre muita ação voltada para a juventude, os questionamentos que o senhor fez até agora. O que a gente pode dizer hoje das manifestações do país, né, que o senhor acredita que aquelas manifestações que em algum ponto se desvirtuou para a baderna, para a anarquia, ainda assim, isso mostra a força da juventude e as mudanças que se preconizam para o país, para a ampliação dos direitos e dos deveres, como o senhor acaba de colocar. Isso pode dar um certo alimento a gente de ver um país melhor daqui a médio prazo, por exemplo? Olhe bem, o poder emana do povo. Então, quando o povo, ano passado, não só os jovens, claro que teve a questão da baderna. E quando você junta 30, 20 mil pessoas na rua, existe aqueles que só querem anarquia, que vão para roubar, que vão para quebrar. Para desqualificar o movimento? Para desqualificar o próprio movimento. De onde partiram aqueles cidadãos, pronto, eu sou totalmente contra os black blocs, sou totalmente contra, que eu acho que você tem o direito de se manifestar. Mas quando você tira, você quebra uma loja, quando você não é se manifestar cometendo um crime. Nós estamos ali nos manifestando contra a corrupção, que é um ato criminoso, a gente não pode praticar o crime. A gente tem que dar o exemplo. Então, no final, já no final de julho, onde tiveram as manifestações do ano passado, tentaram tirar destabilizar, tirar a credibilidade dos manifestos. Mas ali nos manifestos estava a classe trabalhadora do país. Ali no manifesto estavam os estudantes universitários, estavam os estudantes secundaristas, de escolas públicas, de escolas particulares, de instituições federais. É importante que a juventude se mobilize? É. É importante que vá às ruas, como foi ano passado? É. O que aconteceu ano passado entrou para a história do país. Da mesma forma que entrou as diretas, da mesma forma que entrou a anistia, da mesma forma que entrou o movimento Caras Pintadas em 92. Então, não é só fazer parte da história. Eu não quero fazer só parte da história. Eu quero construir o futuro. É dessa forma que o jovem que for às ruas ano passado deve pensar. Não adianta você ir na rua, se manifestar... Por modismo, para postar na rede social. Pois, eu fui para a rua, um selfie, mãe, eu estou aqui, pois né? Para fazer um selfie. Não adianta você ir para a rua e depois de um ano continuar votando errado. Não adianta você ir para a rua e depois e não saber ir para a urna. Estamos em ano eleitoral, é um momento de reflexão, não é? Um ano que se coloca, é um ano especial nesse sentido de o cidadão poder decidir o seu futuro, não é? É verdade, a gente está num período que vai ou não dizer se aquelas manifestações valeram a pena. Porque mudança em termos de criações de lei, em termos de ação administrativa dos nossos gestores não teve muito. Do manifesto para cá, não teve muito. A primeira coisa que o jovem que for às ruas ano passado, que ele tem que fazer agora, é saber ir para a urna, é saber votar. Porque daqui a uma semana nós vamos estar escolhendo nossos gestores há 4 anos. E nesses 4 anos, a gente precisa, são 4 anos que a gente precisa muito, mas muito, de gestores competentes para investir na educação, para investir no esporte, para tirar a nossa juventude da marginalidade. Não adianta a gente botar um cartaz, tirar uma foto com o nome corrupção não e continuar votando nos corruptos. Secretário, e com relação ainda ao investimento no conhecimento, o senhor acredita que essa é a principal para que a população mude a realidade dos indicadores no Brasil? A educação, ela é a base da sociedade. Hoje, para você ser, até o professor, para ser professor, ele precisou de um professor. Então, não existe, primeiro você tem que qualificar o professor. Não adianta você fazer uma escola estruturada, fazer uma escola com computadores, com ar-condicionado, com poltronas confortáveis, com merenda escolar, se você não cuida da matriz, se você não cuida da raiz, que é o professor. A formação do professor. Você tem que cuidar, você tem que profissionalizar o professor, você tem que trazer oficinas para o professor. O professor hoje que tem 40 anos de trabalho,
ele não pode estar trabalhando da mesma forma que trabalhou 40 anos atrás, porque a sociedade mudou. O estudante de hoje é um estudante totalmente diferente do estudante de 10 dos anos da década de 90. Até o nível do questionamento é diferente. Até o nível do questionamento, porque ele tem um acesso à informação muito maior. Hoje, antigamente, só tinha a questão da biblioteca. A professora falava uma coisa, o estudante não se perguntava, e o porquê? Hoje já se pergunta o porquê. Hoje o estudante escuta uma coisa na sala de aula e vai para a internet pesquisar. Então o estudante hoje está, digamos, entre aspas, brigando saudavelmente de frente a frente com o professor, começando a questionar o que ele fala em sala de aula. Questionar para o lado bem, tentando entender ainda mais. A gente para baixar esses educativos, esses indicativos que digam, a gente tem que investir em escola em tempo integral. A gente tem que saber... Qual o modelo de escola em tempo integral que o senhor defende? Porque essa marca escola em tempo integral é muito colocada, sobretudo nesse período eleitoral, e a gente sabe que a escola em tempo integral não é só pegar a criança, o aluno, não é, do ensino infantil ou fundamental e deixar numa escola, né, trancar, tá ali, sossegado. A escola em tempo integral que eu defendo é durante a manhã ele está na sala de aula, e na parte da tarde, o aluno que tiver dificuldade em matemática, que tiver dificuldade em português, ele tem uma aula de reforço. Aquele que não tenha dificuldade em matéria nenhuma, ele pode estar fazendo atividade como esporte, teatro, lazer, curso profissionalizante, cultura dentro da escola. O que não pode é o que você falou, pegar o jovem, botar o jovem dentro da escola durante o dia todinho, parte do dia ele está estudando e outra parte ele está largado no pátio conversando ou numa rede social, porque ele não está aproveitando o tempo dele. Se fosse para estar assim, ele fica em casa, não fica na escola. Pois bem, a Política Nacional para a Juventude, o senhor acredita que o Brasil está com essa diversidade de desenvolvimento que nós temos de região para região, o que faria unificar essa política de norte a sul do Brasil? O Brasil avançou muito nesses últimos 8 anos com políticas para a juventude. Né? Foi na gestão do ex-presidente Lula que criou a Secretaria Nacional de Juventude e agora na atual gestão está dando continuidade a secretária nacional Severine Macedo, o que lá a gente tem o Observatório. É o Observatório Nacional da Juventude, onde todas as secretarias, todos os órgãos da juventude, eles participam pela web de ideias, de debates. Todos os anos tem um Encontro Nacional da Juventude. Ano passado foi no mês de setembro, onde todos os gestores de juventude criaram o Conselho Nacional de Juventude e criaram o Observatório. Porque se eu estou realizando um trabalho em São José da Laje, o gestor de juventude de Palmares, Pernambuco, ele pode ver o que eu estou fazendo. Então isso interliga. E as experiências exitosas, bem-sucedidas, vão servir de parâmetro para as demais secretarias, os demais municípios. A gente tem um costume de dizer que um copia o outro. Até quando tem um projeto, antes de lançar, quando está para lançar o edital, um ajuda o outro a fazer o projeto para aquela cidade brigar com igualdade com as outras para conseguir o investimento. Não existe rivalidade, na verdade existe uma parceria, porque o jovem São José da Laje, ele tem as mesmas dificuldades junto com a sociedade que o jovem em Palmares, que o jovem lá em Tocantins, do Iapoque ao Chuí, independente da cultura, todo mundo é jovem, todo mundo quer um emprego de qualidade, quer cursar uma faculdade, tem as mesmas perspectivas. Claro, o que nos diferencia é só o sotaque. Bem, e com relação aos programas que estão colocados em nível de governo federal ou dos governos estaduais, né, no caso aqui de Alagoas, para dar a condição ao jovem, se ele ele faz o vestibular, mas não consegue entrar na faculdade, na universidade, ele ter um ensino médio profissionalizante. Como é que o senhor vê essa perspectiva para o aluno, da rede pública sobretudo? A primeira coisa que eu falo, lá em São José da Laje, a rede pública, a Escola Padre Teófanes, ela tem um cursinho pré-vestibular. Histórico esse cursinho, né? Ela tem um cursinho pré-vestibular para que o jovem que vai cursar o vestibular, a própria escola já disponibilizou uma sala, até a Secretaria de Juventude iria fazer isso, mas seriam com os alunos do Teófanes. Aí eu estou me sentando essa semana agora com a diretora para dar a possibilidade de quem não é estudante. Se você quer fazer o vestibular, você também precisa de um cursinho. Se eu sou jovem e não estudo mais na Escola Padre Teófanes, eu quero fazer um cursinho também. Então eu estou conversando com ela nesses próximos dias para ver se a gente pode ampliar, botar a secretaria à disposição da escola, que é a escola pública estadual,
para que a gente possa ampliar esse curso pré-vestibular para que outros jovens possam ser atendidos também. Porque o jovem que está fora do sistema de ensino atual, ele vai sentir bem mais dificuldade na concorrência para ingressar na faculdade, né? Ele vai sentir mais porque ele não está no dia a dia, ele não está estudando naquele dia, ele vai ter que voltar, vai ter que relembrar novamente o que ele aprendeu no ensino, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Agora é importante também, só falo em causa própria, não adianta o governo federal dar bolsa de ProUni, abrir vaga no Enem, ter o financiamento estudantil que é o FIES, se o estudante do interior não tem como chegar na capital. Ou se constrói, ou se regionaliza as faculdades. Interioriza-se. As faculdades, porque hoje as prefeituras não têm condições de pagar um transporte universitário. E as que pagam, atrasam. Tem motorista que fica 3, 4 meses sem pagar, sem receber. E quando ficam sem receber, ficam de greve. E quando fica de greve, o estudante não tem um acesso. Porque as prefeituras... É penalizado, penalizado, porque as prefeituras não têm recurso. Então, um exemplo, lá em São José da Laje, são 4 ônibus que saem todo dia, com 180 estudantes, para a capital. A prefeitura dá o combustível, o estudante paga uma taxa. Mas se você dá a vaga, mas não dá a mobilidade... Não adianta. Não adianta. E esse projeto de lei existe desde 2001, está na gaveta do Congresso e não entra em pauta, e milhões de brasileiros, milhões de jovens do interior que estudam na capital não têm recurso, não tem verba para ter transporte. Isso é uma luta do estudante, do aluno da rede pública e uma luta também dos gestores municipais, né? Porque o município não consegue arcar com isso sozinho. Não consegue arcar com isso, porque está lá na Constituição. Ensino fundamental é o município, ensino médio é o Estado e a universidade, o ensino superior é a União. Pois é, o senhor falou que o projeto está lá dormindo nas gavetas do Congresso. O que dizer em ano eleitoral sobre essa representatividade jovem que se coloca hoje na política? A gente observa que uma grande quantidade de jovens, um percentual considerável, tem militado politicamente e tem se lançado candidato em eleições proporcionais, em eleições majoritárias, em nível de município, de estado, enfim, e até para o governo federal. Como o senhor vê essa perspectiva? Acho com muito bons olhos. É muito positivo isso, porque a gente tem que renovar as ideias. Se fala muito hoje em velha política e nova política. A gente tem que fazer uma nova política sem as práticas da velha política. E o jovem, como eu falei no começo da entrevista, o jovem ele tem uma sede de viver. Ele tem uma perspectiva de vida muito maior. Ele quer construir, ele quer fazer. Agora ele tem que fazer da juventude arma de força de trabalho. É importante que tenham jovens candidatos. É importante que tenha jovens candidatos. Agora é importante que aquele jovem ele faça uma nova política, que ele tenha novas ideias, que ele deixe o vício da politicagem, da corrupção de lado. É importante também, o jovem hoje, nós somos hoje maioria dos eleitores no Brasil. O jovem de 16 a 29 anos, que é o que está no Estatuto da Juventude, 16 a 29 anos, se você for no site do TSE, nós somos maioria em questão de eleição. Esse projeto que está engavetado, se o jovem saber votar, se o jovem de todos os estados eleger corretamente seus representantes para o Congresso Nacional, seus deputados federais e os seus senadores, a gente pode cobrar deles. A gente pode cobrar deles, porque a gente tem que eleger, o jovem tem que votar e quem tem compromisso com a juventude. E se você é jovem, é candidato a algum cargo e não tem compromisso com a juventude, ele está usando ainda a velha prática política. Não adianta ser jovem e esquecer a juventude. Porque há uma tendência muito maior de um jovem votar no jovem. Porque ele está falando, o papo, como diz o jovem, é a língua dele. Então, agora tem que votar com qualidade. Não é porque é jovem que merece receber o voto. Ele tem que fazer merecer pelas ideias. E, se não corresponder às expectativas do eleitorado, 4 anos depois, não é? O povo que coloca é o povo que tira. Exatamente. Secretário, eu agradeço a sua presença aqui. Esse minuto final fica por conta das suas considerações. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui ao seu lado, agradeço a todos da TV Assembleia. Eu quero dizer ao jovem que nós somos a semente do hoje e o fruto do amanhã. Todos os dias nós devemos acordar não só para construir o nós, mas sim toda uma sociedade. Uma andorinha só, ela não faz verão, mas ela avisou que o verão está chegando.
Então é importante que a gente lute e brigue por políticas públicas. Agora, brigar com consciência, brigar votando corretamente, participando mais do dia a dia das universidades, dos diretórios acadêmicos, nos politizando, nos informando melhor para construir uma sociedade melhor. Porque nós somos o futuro de Maceió, nós somos o futuro de Alagoas, nós somos o futuro do Brasil e principalmente da minha querida São José da Laje. É isso, obrigada, secretário, mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo Frente a Frente.